Bom, gente, então agora eu vou começar a falar de geração de variáveis, de associações de variáveis. Eu vou mostrar aqui o exemplo na aula de hoje de modelo de regressão. Então eu vou falar um pouco do modelo de regressão, que ele, talvez dos modelos que associam variáveis, ele é o mais comum, né, o mais utilizado. Então a gente vai ver aqui como gerar pontos do modelo de regressão. Então, para quem não lembra, ou para quem não sabe, né, vocês devem ter visto em algumas disciplinas anteriores, pelo menos em estatística descritiva tem uns primeiros passos disso. O que é um modelo de regressão linear simples? O modelo de regressão linear simples, eu tenho duas variáveis, o y e o x, e eu vou descrever, são duas variáveis contínuas, e a gente vai descrever a associação dessas variáveis através de uma reta. Então a gente vai descrever o quanto o y é influenciado pela variável x. Então o x é uma variável, por exemplo, peso, e o y é o colesterol. Então eu quero verificar a associação do colesterol, descrever a associação do colesterol com o peso. Então essa descrição ela é dada através dessa reta que é chamada reta de regressão. Então essa reta aqui, ela vai descrever, eu vou ter um alfa, então esse alfa aqui é o intercepto. Esse intercepto aqui, o que seria? É o valor quando o x é igual a zero, o y vai ser igual a meramente o alfa. E o beta é a inclinação da reta de regressão. Então, ele verifica, né, se essa inclinação é positiva, negativa ou zero. Inclinação, deixa eu colocar aqui. Então eu tenho x, uma variável qualquer, uma variável independente, e aí uma suposição é de que eu posso descrever a minha variável principal através de uma reta. Então a reta, na verdade, é só esse primeiro pedaço aqui, o alfa mais beta xi. Ela é descrita por uma reta acrescentada de um erro aleatório, que pode ser um pouco para cima ou um pouco para baixo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa pesquisa, eu quero verificar o quanto que o índice de massa corpórea influencia no colesterol, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descrever o índice de massa corpórea, que é o x. Então, uma pessoa que tem índice de massa corpórea 20, por exemplo, eu espero que ela tenha um colesterol em torno de y, que é a função na reta. Uma pessoa que tem um índice de massa corpórea maior, 25, eu vou acrescentar o beta, um beta vezes 25. Então, eu espero um valor maior. Então, o que acontece? O comportamento das variáveis y e x, elas dependem de uma reta mais um erro aleatório para cima ou para baixo. Para ficar mais fácil entender, eu vou desenhar aqui a reta de regressão. Eu acho que eu não trouxe aqui para vocês o desenho. Não trouxe aqui para vocês o desenho. Então vamos desenhar aqui. Então o que acontece no modelo de regressão? Eu tenho dois eixos. Então eu tenho o eixo de uma variável, eu vou ter aqui o eixo da outra variável. Então eu vou chamar aqui esses eixos aqui de x e y e x. Então o que acontece com os indivíduos? Vamos supor que é o IMC. Então vou colocar aqui o IMC, vai de 15 até 15, 20, 25, 30. Coloquei demais aqui, deixa eu apagar. Vou colocar um pouquinho maior, 15, vou colocar 20 aqui, 25, 30. E aqui é o colesterol, por exemplo. Então, sei lá, aqui é 200, aqui é 300, por exemplo. 200, 225, 250, 255, 300. Então, o que a gente faz é coletar uma amostra com N indivíduos. E aí eu represento cada indivíduo por um ponto. Então, existe relação entre o IMC e colesterol, então eu vou fazer para cada indivíduo um gráfico de dispersão. Então, eu vou ter lá os indivíduos.
Então, o que eu consigo fazer é descrever um comportamento desses indivíduos através de uma reta. Então, o que acontece? Um comportamento típico da relação entre os indivíduos é uma reta mais ou menos assim. Então, essa aqui é a chamada reta de regressão. Essa aqui eu vou chamar G alfa mais beta xi. Então, por exemplo, um indivíduo que tenha um índice de massa corpórea de 25, ele está aqui. Então, o indivíduo que tem um índice de massa corpórea 25, eu espero que o colesterol dele seja um alfa mais um beta xi. Então, o valor dele aqui na reta vai ser exatamente igual a esse aqui. Esse aqui é o valor que eu espero de um indivíduo com IMC 25. Agora, um indivíduo com IMC 30, por exemplo, o valor que eu espero é esse aqui. Então, a relação entre uma variável, o índice de massa corpórea e o colesterol, eu posso representar através de uma reta, de uma equação da reta. E o que eu quero aqui agora é gerar pontos de um modelo de regressão. Então, como é que eu faço para gerar pontos de um modelo de regressão? Vamos supor que eu quero gerar vários indivíduos com vários índices de massa corpórea, né? E uma variação entre eles. Então, para gerar pontos do modelo de regressão, eu tenho que primeiro gerar valores de x. Vou gerar aqui n valores de x. E o que eu vou fazer? Vou atribuir o colesterol esperado para esses indivíduos, para os valores de x. Então, se eu gero um indivíduo com um colesterol 25, se eu gero um indivíduo com IMC 25, como é que eu gero o colesterol dele? Eu gero o colesterol dele através da equação da reta, que é esse valor aqui, mais um erro aleatório para cima e para baixo. Então, esse indivíduo pode ter uma variaçãozinha para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se eu quero gerar 5 indivíduos com índice de massa corpórea igual a 25, esses 5 indivíduos não vão ter colesterol exatamente iguais. Eles vão variar um pouquinho para cima e para baixo. Então, eu espero que eles variem em torno da reta. Então, para gerar um colesterol, eu tenho que gerar um erro aleatório. Eu tenho que gerar uma variação natural em torno da reta. Uma variação um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo em torno da reta. E essa variação ela tem uma distribuição normal. O modelo de regressão linear simples é uma distribuição normal com média zero e uma variância constante. Então, dessa maneira, eu vou gerar pontos do modelo de regressão. Então, o que eu vou fazer? O passo 1 vai ser gerar pontos da variável x. Eu vou atribuir os valores de cada x na reta e eu vou gerar uma perturbação, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e essa perturbação vai ser gerada através da distribuição normal. Então, dessa maneira, eu vou gerar pontos um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, por exemplo, se eu pegar o índice de massa corpórea aqui, eu vou gerar um indivíduo com uma média aqui, mas uma perturbaçãozinha para cima ou para baixo. Então, dessa maneira, eu gero pontos do modelo de regressão. Então, é dessa maneira que eu gerei pontos, né? Eu coloquei aqui a pergunta, mas acho que desenhando ficou melhor para explicar. Então, os pontos, eles são gerados de acordo com a suposição do modelo, que eu falei, né? Então, eu tenho que fixar os valores. Eu quero gerar pontos de qual modelo de regressão? Eu quero gerar ponto de uma regressão com que alfa, beta e com que variação entre os indivíduos. Então, será que essa variação... Qual seria o intercepto da reta? Qual seria a inclinação? Eu quero gerar uma regressão com uma inclinação muito alta, uma inclinação baixa, uma inclinação negativa. Então, quando eu for gerar um modelo de regressão, eu tenho que dizer para o algoritmo o que é o alfa, o que é o beta, qual reta que eu quero e qual a perturbação que eu quero para cima ou para baixo. Então, os passos são esses. Para gerar um ponto do modelo de regressão linear simples, eu tenho que fixar quais são os meus parâmetros, ou seja, qual é a reta e qual é a variação que existe entre os indivíduos. Esse é o passo 1. Passo 2, que eu já falei ali no desenho, é gerar pontos xis de uma distribuição independente.
Então, se eu quero gerar regressão de uma variável x, que é o índice de massa corpórea contra o colesterol, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar o índice de massa corpórea. Eu posso gerar aleatoriamente. Então, por exemplo, se o índice de massa corpórea eu sei que ele varia entre 15 e 30, por exemplo, eu sei que o índice de massa corpórea das pessoas varia entre 15 e 30, eu posso gerar, por exemplo, eu quero gerar, por exemplo, 1.000 indivíduos. Então, se eu quero gerar um índice de massa corpórea entre 15 e 30, eu posso colocar uma uniforme AB. Desculpa que eu coloquei errado. A linha aqui a linha que eu faço aqui, ó, ele não fica exatamente em cima, né? Então é por isso que eu tenho que apagar aqui no. Tá vendo? Eu vou fazer uma linha, ó, o lápis está bem embaixo do XI aqui, ó, mas só que na hora de eu apertar o botão e fazer a linha, ó, ele sempre faz um pouquinho para cima, não fica exatamente igual. Tá vendo? Então é um exercício meio de ilusão de ótica aqui. Eu sempre tenho que colocar o pincel um pouquinho mais para baixo para ele desenhar bem em cima aqui do X. Já procurei aqui como é que muda, mas eu não consegui. Então, voltando aqui à aula, né? Se eu quero gerar índice de massa corpórea variando entre 0 e 30, eu posso gerar, por exemplo, as massas corpóreas, uma uniforme 15 e 30. Então, eu vou gerar 1.000 pontos da uniforme 15 e 30, de tal maneira que eu tenha 1.000 pontos, né, espalhados lá entre 15 e 30. Então, dessa maneira, eles estarão espalhados igualmente. Agora, se eu quero espalhar esses pontos, que eu tenho supondo que o meu índice de massa corpórea ele se concentra mais na região de 20, por exemplo, né, entre 20 e 25, ao invés de gerar uma uniforme, eu posso gerar um XI com uma normal. Uma normal com uma média 22, por exemplo, né? Então, supondo que as massas corpóreas estejam bem concentradas em torno de 22 e vai caindo de acordo com uma distribuição normal. Poderia fazer isso também. Então, para eu gerar pontos da variável independente, que é o xi, eu tenho que verificar mais ou menos qual é o espaço amostral dessa variável. Então, por exemplo, se a minha variável dependente é uma variável positiva, apenas positiva, eu posso gerar uma gama, por exemplo. Poderia gerar uma gama, de tal maneira que o intervalo desses valores possíveis no espaço amostral seja mais ou menos próximo àquilo que eu quero simular, da variável que eu quero simular. Então, o que a gente vai fazer é gerar a primeira variável dependente. O passo seguinte, passo 3, é gerar a perturbação para cima ou para baixo que eu quero da reta. Então, eu vou gerar para o indivíduo, para cada indivíduo eu vou gerar a perturbação dele. Então, eu vou gerar uma normal com média zero e uma variância sigma 2 que eu vou fixar lá no começo aqui do algoritmo. Então, essa é a perturbação para cima ou para mais. E aí eu vou atribuir. Então, no caso, a variável independente, eu vou atribuir. Então, o valor do colesterol vai ser o quê? Vai ser o valor do indivíduo na reta, mais a perturbação que eu gerei no passo 3. Então, dessa maneira, eu estou gerando um ponto do modelo de regressão. Vai ser uma variação, uma perturbação para cima ou para baixo, né? Então, dessa maneira, eu vou gerar os pontos na reta, mais uma perturbação que pode ser negativa ou positiva. Então, lá no final, a gente vai ver, né? Então, aqui o algoritmo do modelo de regressão, ó. Então, isso aqui é para gerar um ponto. Então, para gerar n pontos, eu vou repetir esse passo n vezes. Então, como é que vai funcionar o algoritmo? Eu vou repetir n vezes esse passo, né? Então, o que seria o passo? O passo 1 seria gerar o xi, que é a variável dependente de uma distribuição g qualquer, de tal maneira que essa distribuição, o espaço amostral, seja condizente com o espaço amostral da variável que eu quero simular. Então, se é o índice de massa corpórea, eu quero gerar uma variável com uma distribuição que esteja concentrada entre 15 e 30, ou entre 15 e 35. E aí eu vou gerar o erro aleatório para cima ou para baixo desse indivíduo. Então, quanto esse indivíduo pode estar para cima ou para baixo da reta. E aí eu faço o valor dele receber alfa mais beta xi é o valor dele na reta, mais uma perturbação. Então, dessa maneira, a gente vai gerar pontos de um modelo de regressão linear simples.
Na aula de laboratório vai ficar mais fácil para entender. Quando a gente for fazer isso aqui no laboratório, a gente vai fazer o gráfico e vai ver os pontinhos e a reta passando bem no meio dos pontinhos que eu gerei. Então vocês vão ver que realmente ele gera pontos do modelo de regressão. Então, até antecipei aqui, né, porque eu ia falar que eu tinha apagado. Então, a gente vai verificar, né? Então, na aula de laboratório a gente vai verificar se os pontos que eu gerei realmente são pontos de um modelo de regressão. Então, a gente vai fazer isso no laboratório. E aí, um exercício, né, que eu vou deixar para vocês fazerem depois da aula de laboratório seria construir um algoritmo que gere pontos do modelo de regressão linear múltiplo. Então, deixar para vocês pensarem aí, né? Então, no modelo de regressão linear múltiplo, ele é um pouco mais complicado, porque ele não tem só uma variável independente, ele tem p variáveis independentes. Então, eu tenho beta 0, beta 1, x1 é feito de uma covariável. Então, vamos supor que para explicar o colesterol, eu pego o índice de massa corpórea, e eu posso pegar outras variáveis também. Eu posso pegar um nível de diabetes da pessoa, eu posso pegar quantas horas ela faz atividade física por semana e inserir todas essas minhas outras covariáveis lá no modelo para explicar o meu colesterol. Então esse é um chamado modelo de regressão linear múltiplo, né? Quem está no quinto período já está vendo isso aí, né? Quem não está, mas isso aqui é só um detalhe, assim, gerar pontos, né? Não é uma coisa tão complicada, não vou explorar as propriedades da regressão, né? Que precisaria da disciplina, mas só para ter uma ideia básica, né? Então eu vou encerrar essa aula por aqui, e aí nas aulas de laboratório a gente vai implementar essas técnicas.